Meus irmãos, graça e paz. Sou Tenório Cavalcante, superintendente da Escola Bíblica Cristã na Igreja Rede Esperança, no campo eclesiástico de São José da Coroa Grande, campo liderado pelo pastor Israel Moreira. Temos 3 escolas bíblicas no município, na igreja sede, na rua Inaldo Moraes, em frente à Escola Estadual Carlos Dias, na congregação Cajueiro, na rua Júlio Vitorino, em frente à casa do nosso amigo Benezé. Essas escolas são realizadas às segunda-feira, às 19 horas. E também temos Escola Bíblica Cristã no bairro Portal São José, que é realizado aos domingos, de 10 ao meio-dia. Convidamos você para participar em uma de nossas escolas bíblicas, aprender a palavra de Deus. Iremos estudar a sutileza do materialismo e do ateísmo. Mas antes de iniciar, mais uma vez, peço a você que se inscreva em nosso canal, ative o sininho para receber nossos vídeos, compartilhe nossos vídeos, deixe o like, deixe o comentário, assim você incentiva trazermos conteúdos como este. Iremos ler leitura bíblica diária, depois texto áureo, depois verdade prática e em seguida leitura bíblica em classe, tá bom? Bem devagarzinho para você aprender mais sobre esta lição que é tão importante. Nesse momento iremos ler a leitura de segunda-feira, no livro aos Hebreus capítulo 1 e versículo 1. Hebreus capítulo 1 e versículo 1. E havendo Deus antigamente falado por muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho. Deus falou diversas vezes, de muitas maneiras, pelos pais, pelos profetas, e agora tem nos falado pelo Filho. É a leitura de segunda-feira. Na terça-feira, Deus se revela graciosamente ao ser humano. Gênesis capítulo 12, primeiro livro da Bíblia Sagrada. Gênesis capítulo 12, versículo 1 a 3. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que te mostrarei. Partirei de uma grande nação e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa foi a leitura de terça. Na leitura de quarta-feira, Romanos capítulo 1 e versículo 22. Romanos capítulo 1 e versículo 22. Leitura de quarta-feira. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. A vã sabedoria humana faz o homem tornar-se louco. Salmo 53, versículo 1, fala sobre isso, que a vã sabedoria humana pode tornar o homem louco. Falando da sabedoria humana, porque existe a sabedoria de Deus. Mas vamos ler ainda a leitura de quarta-feira no Salmo 53, versículo 1. Disse o nécio no seu coração: não há Deus. Tem se corrompido e tem cometido abominável iniquidade. Não há ninguém que faça o bem. Essa é a leitura de quarta-feira ainda, que foi 2 versículos bíblicos. Na leitura de quinta-feira, segunda carta aos Coríntios, capítulo 4 e versículo 4.
nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. A leitura de quinta-feira. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Na leitura de sexta-feira, nós vamos ler ainda, deixa eu ver aqui a tampa da caneta. Na leitura de sexta-feira vamos ler Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Deus é o Criador de todas as coisas. A leitura de sexta-feira. Leitura do sábado é Gênesis capítulo 1, versículo 26 a 28. Disse Deus: façamos homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea o criou. E Deus os abençoou e lhe disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. Lemos a leitura de sábado, o homem é a imagem e semelhança de Deus. Terminamos a leitura diária. Por que estou lendo a leitura diária? É muito importante você pegar na sua revista diariamente, você ter contato com a revista e principalmente, antes de iniciar qualquer tópico, você lê a leitura diária para você ter maior compreensão. É familiarizar-se com a Bíblia Sagrada. Procure sempre folhear a palavra de Deus, o livro escrito. Alguns usam o celular para ler a Bíblia, mas a questão do celular é melhor os irmãos deixar por uma questão de necessidade, quando não puder pegar ou estar com a Bíblia. Sempre é bom você ler, acompanhar com um livro bíblico, com um livro em matéria, escrita. O texto áureo sobre ainda a sutileza do materialismo e do ateísmo, texto áureo que está escrito em Romanos capítulo 1, versículo 20, porque as coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entende, claramente se vê pelas coisas que são criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. A verdade prática, tanto o materialismo quanto o ateísmo são expressões máximas de um coração endurecido pelo pecado e de olhos cegados por Satanás. Então, o ateísmo e o materialismo são expressões máximas de um coração endurecido pelo pecado e os olhos cegados por Satanás. O propósito desta lição é apresentar o perigo da incompatibilidade da cultura materialista moderna com os princípios da fé cristã. E a gente tem 4 objetivos a alcançar. Primeiro, eu tenho que conceituar para você o materialismo e o ateísmo. Eu tenho que também rastrear para você as raízes do materialismo e do ateísmo. Eu tenho que também pontuar para você os pressupostos do materialismo e do ateísmo e afirmar o posicionamento da Igreja de Cristo para você. Então, nessa lição a gente vai estudar esse propósito sobre o materialismo e sobre o ateísmo, juntos, porque são como duas faces de uma mesma moeda. O autor, ele fala que vai falar e vai narrar na revista o materialismo e o ateísmo, porque são as duas faces da mesma moeda. Então nós vamos aprender um pouco
sobre o que é materialismo e sobre o que é ateísmo. Então vamos conceituar, naquele propósito que a gente falou, vamos conceituar o que é o materialismo e depois vamos conceituar o que é o ateísmo. Conceito do materialismo. O materialismo é a doutrina segundo a qual a matéria é a única realidade que existe. É assim que o materialismo ele é passado para quem usa sua vida apenas pelo meio do materialismo. Nesse aspecto, o materialismo nega a realidade do mundo espiritual. O materialismo ele nega que existe um mundo espiritual. O materialismo ele fica só na esfera secular, no corpo físico, mas não crê de forma alguma que existe um mundo espiritual. E os materialistas entendem que por não haver outra realidade além do material, a religião se torna desnecessária. Então esse é o enxergar dos materialistas, que não precisa e não necessita de religião, até porque não existe um mundo espiritual. Não existe Deus, não existe céu, não existe o diabo e não existe inferno. Assim acredita os materialistas. Isso porque, segundo eles, a religião existe em uma função de uma verdade revelada que se encontra fora do domínio da matéria. Dessa forma, o materialismo diz que os milagres se tornam não apenas desnecessários, mas impossíveis de existir. Provavelmente, todo materialista, e eu digo quase que 99,9%, que também não acredita em milagres, que tudo tem uma explicação ou científica ou uma explicação palpável e comprovada. E acha também que esse conceito de milagres falado por nós cristãos é desnecessário. Então, assim, a revelação divina, como está exposta no livro de Hebreus, capítulo 1, que nós lemos aqui, Hebreus capítulo 1 e versículo 1, que é bem claro quando diz: havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou-nos. Então, desde antigamente que Deus se dará a conhecer, a se revelar, e que existe um mundo espiritual e uma batalha espiritual. É fundamental os alunos, os professores principalmente, trazer uma dinâmica ou uma parábola ou um assunto que venha fortalecer mais a existência e o poder de Deus. Apesar que em tudo que foi criado, segundo a leitura bíblica que a gente leu aqui, Romanos capítulo 1, versículo 20, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto no seu eterno poder como a sua divindade, se entende claramente, sem ver pelas coisas que estão criadas. Então Deus se deixa ser revelado e é comprovado que ele existe pelas coisas que foram criadas. Acabamos de conceituar o que é o materialismo. Vamos conceituar agora o que é o ateísmo. Só para lembrar um pouco, o materialismo é dizendo que tudo é material e que não acredita no mundo espiritual, que é apenas nós aqui na Terra, é a matéria. Eles não acreditam em religião, não precisa ter religião, que a religião é desnecessária. O materialismo, ele nega o mundo espiritual e traz tudo para a matéria. Então, se está na matéria, eles acreditam. Se não está, eles não acreditam, porque não acreditam em Deus no mundo religioso, né? Não acredita no mundo espiritual. Essa é a pontuação e é o conceito do materialismo,
que não precisa ter religião, que não precisa ter mundo espiritual. Já o conceito do ateísmo de forma bem clara, o ateísmo é a doutrina que nega a existência de Deus. Enquanto o materialismo nega o mundo espiritual, e fala que não é necessário religião, o ateísmo ele vem dizendo que não crê, nega a existência de Deus. E é muito importante esses dois conceitos. Enquanto o materialismo não acredita no mundo espiritual, o ateísmo, além de não acreditar no mundo espiritual, tem uma coisa mais grave nele, porque ele não acredita no Criador, no Deus Todo-Poderoso. Sobretudo, de um Deus pessoal, conforme revelado na Bíblia. É de fácil constatação que o ateísmo anda na mão dada com o materialismo. Não é? É de mão dadas o materialismo e o ateísmo, porque o materialismo fala que não existe nada espiritual, nem céu, nem inferno, nem Deus, nem o diabo. Materialismo só acredita nas coisas que são palpáveis, que são da terra. E o ateísmo, ele é mais profundo, ele não acredita que o universo, que o mundo, que a natureza não tem um Criador, não existe Deus. Negam a existência de Deus. Então, conceituamos materialismo, que nega o mundo espiritual e acha que é desnecessário a religião, e demos o conceito do ateísmo, que é aquele ou aquela doutrina que nega a existência de Deus. Conceituado esse primeiro objetivo, agora vamos rastrear as raízes do materialismo, que já é no tópico 2. Então, o materialismo ele tem raízes, ele se fundamenta em algumas coisas. Então, o que é que ele tem de raiz? Em que ele se fundamentaliza? Então, biblicamente, o ateísmo é uma consequência da queda. Não é a consequência da queda, é uma consequência do pecado. Então, a raízes do materialismo e do ateísmo é consequência do pecado do homem. E vem nesse texto, lá em Salmos 53, versículo 1, fala: disse o nécio em seu coração, não há Deus. O nécio, o louco, está dizendo que não há Deus, que não há um Criador, que não tem um ser supremo que criou todas as coisas. Então, o pecado faz com que realmente o materialismo, o ateísmo venha se sobressair, porque foi a partir do pecado. Você lembra da Torre de Babel? Nimrod? Você lembra que ele começou a construir a Torre de Babel? E a fundamentação de como essa torre vai ser construída, para que essa torre está sendo construída? Nós sabemos que Deus salvou Noé, seus filhos e sua nora. Então, Deus salvou a família de Nimrod por parte de Noé, por parte de pai. Mas a família de Nimrod, por parte de mãe, que eram as noras de Noé, morreram afogados nas águas. Morreram nas águas. Vou repetir para você ter um conceito aí, porque Nimrod resolveu construir aquela torre até o céu, arranhando o céu. Por quê? Então, na arca foram salvos Noé e sua esposa. Então, a descendência de Nimrod, por parte de mãe, por parte das noras de Noé,
foram mortos nas águas. Nirode cresce revoltado porque Deus só salvou a sua família, a sua descendência por parte do seu pai e do seu avô. Então, por parte de mãe, morreram afogados. Só que o Nirode, ele cresceu revoltado, mas que a história real é que foram dadas a oportunidade a todos entrar na arca. Só que eles não acreditaram e eles não quiseram. E já foi tarde demais quando quiseram entrar na arca. Mas Nirode, ele ficou com uma revolta. Uma revolta porque a sua descendência por parte de mãe, e a sua mãe deve ter contado a ele, morreram nas águas, com a justiça de Deus sobre a terra, inundando a terra com água. Então Nirode, com essa revolta, ele cria a Torre de Babel por dois motivos. Primeiro, ele queria que dominasse sobre toda a terra. Todo homem, quando se afastava daquela torre, o homem, ele era dado a ele, o propósito de Nirode era que qualquer homem que morasse ali no império dele pudesse ir para longe. Mas enquanto tivesse vendo a torre, eles poderiam ficar até no raio em que os olhos humanos deles conseguissem ver a torre. Porque vendo a torre era símbolo da segurança. Então era o propósito, era o projeto de Nirode, que os homens se sentissem seguros. E os homens não podiam se afastar muito longe da torre, ele podia ir até longe, mas a longura, né? O local longe que ele fosse, ele tinha que ver pelo menos o bico a ponta da torre. Porque qualquer coisa que acontecesse, o homem ou a mulher podia voltar correndo para a torre. Porque esse foi o primeiro princípio e propósito de Nirode, é dominar a terra e deixar os homens submissos àquela torre. Mas o segundo propósito da torre era um desafio a Deus. Era como Nirode estivesse dizendo: nunca mais você vai destruir nosso povo, Deus. Nunca mais, Deus, você vai matar meus descendentes, porque eu tenho uma torre. O Senhor pode mandar a água que for, porque essa torre vai até os céus. Vai ser a torre mais alta, sobressaindo todos os montes. E quando o Senhor quiser matar a gente tem onde recorrer. Tem uma torre aqui em cima que nem as águas vão nos matar. Era o pecado que já estava tomando conta e fazendo um arrumadinho para se sair da justiça de Deus. Então, a primeira raiz do materialismo e do ateísmo é o pecado da humanidade. É a primeira raiz. A segunda raiz do materialismo e do ateísmo é a cegueira espiritual. O pecado é a causa primária da incredulidade humana e, consequentemente, a fonte de seu materialismo e ateísmo. Contudo, convém destacar que as Escrituras mostram que a cegueira espiritual também é causada por Satanás. Está escrito, Paulo fala, no quais o Deus desse século cegou o entendimento para que os homens não enxergassem a luz. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4 e versículo 4. Então, recapitulando, que eu estou agora no momento rastreando para você as raízes do materialismo, que é a consequência do pecado. O pecado é a primeira raiz, e segunda raiz é a cegueira espiritual. Os homens não conseguem enxergar que o Evangelho de Cristo, que o poder de Deus, a luz do Evangelho, os pode libertar do mundo vil e do pecado. Então, as raízes do materialismo e do ateísmo é o pecado da humanidade e a cegueira
espiritual. Terceiro tópico. No terceiro tópico também vem agora o terceiro objetivo, que é pontuar os pressupostos do materialismo e do ateísmo. Então temos duas pontuações sobre aqui, deixa eu ver se é duas ou mesmo, duas pontuações sobre a doutrina materialista e ateísta. Primeiro, eles negam a existência de Deus. O materialismo e o ateísmo consideram a matéria como a única realidade possível. A única realidade para o materialista é a matéria como única realidade. Não existe outra realidade para eles. Aí, nessa convicção que eles têm do materialismo, neste caso, ambos dizem se firmar em prova científica a negarem a existência de Deus e das demais verdades espirituais. Por isso, evidentemente, que tanto um como o outro tem como pressuposto duas crenças e convicções de que Deus não existe. Mas em Romanos capítulo 1, versículo 19, Deus lhe manifestou. Deus, ele se manifesta ao povo desde a antiguidade. Deus, ele manifestou e ele se deixou conhecer pelos homens. Só que muitos, até hoje, não aceitaram a existência de Deus. Então, o primeiro pressuposto do materialismo e do ateísmo é negar a existência de Deus. Fale aqui, contar uma pequena história. Existia dois cientistas. Um cientista era crente e o outro cientista era ateu. E vale ressaltar também que a ciência, ela não é errada. E não é errado estudar a ciência. Pois a ciência confirma, os estudos sobre ciência confirmam a existência de um Criador de todas as coisas. Mas existe o cientista crente e o cientista não crente. Existe a ramificação da ciência realizada por aqueles que não acreditam em Deus, mas existe a ramificação da ciência feita por aqueles que acreditam em Deus. E a Bíblia afirma a criação, a ciência de todas as coisas. Então é muito importante pontuar e fácil até dizer que a ciência confirma a criação de Deus. Mas existia o cientista crente e o cientista não crente. E o cientista ateu, desafiava diretamente o cientista crente. Quando foi um dia, o cientista crente criou uma maquete muito linda, por sinal. Ele criou a maquete da Terra. Irmãos, era tão perfeito a maquete que ele fez uma área ali como o mar, tendo onda, a onda voltando. Ele fez tão perfeito como fosse a realidade do mar, com suas ondas, o rio com a realidade da sua calmaria ou das suas correntezas. Ele criou a parte da maquete, o sol, quando virava, escurecia. E ele fez as plantas, os animais por ali comendo, se alimentando. Pense numa maquete linda, perfeita. Quando ele ligava, parecia a Terra realmente funcionando. E esse irmão, esse cientista crente convidou o cientista ateu. O cientista chegou e quando ele abriu a maquete, quando o cientista crente abriu a maquete para o ateu ficou olhando aquela maquete minuciosamente, detalhadamente,
ele ficou olhando ali a área do sol, à noite quando escurecia, o mar parecia um mar mesmo com suas ondas, o rio com a sua calmaria e também com suas correntezas, a cachoeira que descia. A maquete, irmão, estava perfeita. O cientista ateu ficou de boca aberta, olhando para aquela maquete. Olhou para o cientista crente, o ateu olhou para o cientista crente e disse: quem fez essa maquete? Aí o cientista crente disse: essa maquete se fez por ela mesma. Ninguém fez essa maquete. Essa maquete aí não existia até ontem. E de repente a maquete apareceu tudo assim. Aí o ateu começou a rir. Você quer dizer que uma maquete perfeita dessa, criada minuciosamente, detalhadamente, o sol funcionando igualzinho o sol, a lua também, as águas do mar e as águas do rio, as cachoeiras, correnteza, essa maquete foi feita só? Foi. Essa maquete apareceu da noite pro dia aí. E o irmão dizendo, crente, um cientista crente, afirmando: essa maquete foi feita sozinha, por ela mesma. E o ateu brigando com ele, disse: não acredito não. Essa maquete, alguém criou essa maquete, que tudo é provável, nada pode ser feito sem uma pessoa que crie. Aí o irmão, o cientista crente, deu uma risada para ele, disse: essa maquete, que é uma simples réplica de uma coisa tão gigantesca, você não acredita que foi feito só, que por um acaso ela surgiu por nada? Imagine o original. Imagine o céu real, a terra real, o rio, os rios, os mares. Imagine a grande terra. Essa aí é apenas uma réplica. E você está dizendo, querendo brigar, que não existe um criador para essa réplica? Imagine o céu, o original criado. O cientista ateu ficou sem resposta. Deus, ele existe e ele é Senhor. Nada foi criado por acaso. A Bíblia diz, lá em Isaías 9:6, vamos confirmar? Isaías 9:6. Isaías 9:6. Porque um menino se nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Olha aí. Deus é Pai da eternidade. Deus é Pai da eternidade. Quando a eternidade pensou em nascer, Deus já existia. Ele é Pai da eternidade. Então, esse é o primeiro pressuposto do materialismo e do ateísmo. É negar a existência de Deus. O segundo pressuposto é a negação de que o homem é um ser singular. Não existe outro ser igual ao homem. O homem é o único ser singular. Só que o ateísmo e o materialismo nega que o homem é um ser singular. Isso significa que o homem, ao contrário das demais criações, reflete a imagem do Criador. E não é errado dizer que o homem é a coroa da criação de Deus. A Bíblia diz que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, em Gênesis capítulo 1, versículo 26 a 28. O materialismo e o ateísmo negam essa singularidade do ser humano em relação às demais espécies. Por isso não passa de um simples produto da cadeia evolutiva, é a crença dele. Ele já acredita que o homem não passa de um simples produto da cadeia evolutiva. Ele nega o homem como um ser singular. E o homem é o único ser singular. Porque, diferente do homem, os anjos e os animais, veja que temos 3 espécies diferentes: homens, animais e os anjos.
Os animais é terra. Por isso ele morre, não tem um espírito como o homem tem. Porque o homem foi, o animal foi feito só da terra. A essência do animal é terra. É só terra. A essência dos anjos, estou falando da essência dos animais e a essência dos anjos. A essência dos animais é só terra. Morreu, ali acabou. A essência dos anjos é só céu. São seres eternos, não morrem. Mas a essência deles, a essência dos anjos é eterna. E é a essência só do céu. Ele precisa do céu. Ele vem à terra, mas não pode estar aqui. Ele até está por um momento para fazer uma ordem de Deus, para trazer uma determinação de Deus. Mas a essência dos anjos é céu. A essência dos animais é terra, a essência dos anjos é céus. Agora o homem, irmão Tenório, o homem tem nele duas essências. Tem a essência da terra e tem a essência dos céus. Ele tem sobre ele o sopro de Deus. Porque anjos significa, anjos, a criação dos anjos, anjos significa sopro. Então cada vez que Deus soprava, criava os anjos. Tá? É a essência do sopro de Deus no céu. Então a essência dos anjos é céu. A essência dos homens é terra e a essência dos homens também é céu. O homem tem duas essências nele. Então por isso ele é singular. Ele é a única criação que tem duas essências. Ele é terra e ele é céu. Ele come feijão com farinha, charque aqui. Come feijão, farinha e charque. Vive bem comendo isso aí, como o povo diz. Mas também viverá bem vivendo com Deus. Porque ele é o único ser. O homem é o único ser que tem duas essências. A essência da terra e a essência dos céus. Então ele é corpo, alma e espírito. Ele é corpo, alma e espírito. E tem dentro dele duas essências. A essência da terra e a essência dos céus. Então, os pressupostos do materialismo e do ateísmo é negar a existência de Deus e negar também, que é o segundo, negar também que o homem é o único ser singular da criação. É a coroa da criação de Deus. Vamos agora para o terceiro tópico, onde nós vamos falar, quarto tópico. Vamos lá para o quarto tópico. O quarto tópico a gente vai afirmar o posicionamento da Igreja de Cristo em resposta ao materialismo e em resposta ao ateísmo. Respondendo ao materialismo e o ateísmo, afirmando as verdades bíblicas. Nós temos que afirmar todas as verdades bíblicas. Qualquer resposta que for dada ao materialismo e ao ateísmo, a sua fonte principal é a Bíblia Sagrada. É Gênesis, capítulo 1 em diante, falando de como Deus criou, como Deus é criador, porque Deus ele criou, ele é mantenedor do universo, ele sustenta tudo com a glória do seu poder. Então, devemos responder. As Escrituras revelam Deus como Criador. Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2. Revela também em Hebreus capítulo 1 e versículo 3 que ele é sustentador, mantenedor do universo. A mesma Bíblia fala que pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados. Hebreus capítulo 11, versículo 13, que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então isso é as respostas que nós damos ao materialismo, que nós damos ao ateísmo, também escrito em Hebreus capítulo 1, versículo 1 a 3,
revelou de forma especial o nosso Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador. Então temos que afirmar. Também fazendo o uso correto da razão. Nós usamos a fé, mas não deixamos também de usar a razão, não é? Contudo, convém dizer que aquilo que eles dominam de ciência, na verdade, é o cientificismo, ou seja, a ciência usada fora dos parâmetros. A princípio, para confirmar uma crença ou ideologia já previamente adotada. É aquela ciência realizada por pessoas que não acreditam em Deus, mas esse tipo de ciência é o cientificismo, ou seja, uma ciência usada fora dos parâmetros. Isso porque a ciência, na verdade, não nega a existência de Deus, não precisa negar a sua racionalidade para acreditar em Deus. Então, eu posso ser um cientista e posso ser racional, crer em Deus e ser racional, acreditando que toda a ciência confirma a existência de Deus. As Escrituras afirmam que somos espírito, alma e corpo. Em primeira carta aos Tessalonicenses, Paulo falou lá no capítulo 5, e versículo 23, a razão de sermos seres integrais, criados por Deus, devemos usar a nossa fé e também a nossa razão quando expressamos nossa confiança em Deus. Então, a ciência tem a sua vertente verdadeira, que confirma até a criação de Deus, confirma até que Deus é o Criador, confirma que o poder de Deus foi criar todas as coisas, mas infelizmente existe o cientificismo de pessoas que usam a ciência mal usada nos seus próprios parâmetros. Então vamos para a conclusão. Vimos que as ideologias do materialismo e do ateísmo têm se revigorado nesses últimos tempos como sutilezas do engano que procuram espreitar a Igreja de Cristo. Como crentes não podemos fazer vista grossa e a essa realidade nem tampouco negá-la. Estamos em melhor posição em combate, porque já sabemos pelas Escrituras de onde elas procedem. Portanto, estamos em boa situação para combatê-la. De onde procede o ateísmo e o materialismo? Está lá no primeiro tópico. Vai proceder da consequência do pecado e da ação diabólica do diabo para fazer com que as pessoas não acreditem no mundo espiritual, que existe Deus, que existe céu, que existe diabo e que existe inferno. Eles cegam e acaba que muitas vezes quando morre perde a salvação. O diabo não precisa de ninguém acreditar nele. Não. O diabo não precisa, ele quer pessoas sem acreditar mesmo. O inferno está esperando pessoas que não acreditam no diabo. O inferno está esperando também pessoas que não acreditam em Deus. Então, o diabo não necessita ninguém ter fé. Quem necessita ter fé somos nós. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Se não agradamos a Deus, não teremos moradas nas regiões onde está o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Moradas celestiais. Então, meu amado irmão, minha querida irmã, querida Igreja do Senhor, todas as segundas-feiras, às 19 horas, Escola Bíblica na nossa Igreja Rede Esperança, Igreja Sede, na Rua Hinaldo Moraes, em frente à Escola Estadual Carlos Dias, também na nossa Congregação Cajueiro, na Rua Júlio Vitorino, em frente à casa do nosso irmão e amigo Benezé. Às 19 horas,
E domingo, de 10 horas ao meio-dia, escola bíblica no bairro Portal São José. É um bairro novo que está começando, porém já temos lá a Casa da Esperança com cultos nas sextas, no domingo, de manhã escola bíblica, à tarde evangelismo e à noite culto. Então não perca nenhuma dessas escolas bíblicas cristãs, porque temos grandes coisas para aprender da parte do Senhor. E lembre-se, quem não se assenta para aprender, nunca poderá se levantar para ensinar. Deus abençoe a todos, graça e paz. Participe da Escola Bíblica Cristã, Igreja Evangélica, Rede Esperança.